Olá, pessoal, meus amigos, minhas amigas, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Espiritualizando. Eu sou Rafael Soares e vamos dar continuidade na leitura e nos estudos da Revista Espírita de 1858. No último episódio, episódio 8, nós falamos sobre uma conversão, né? Foi uma conversão de um filho que tinha o pai aí materialista e ele muito mais materialista que o pai. E nessa conversão aconteceu quando ele fez a evocação numa experiência mediúnica do espírito do pai, que instrutivamente passou uma mensagem muito bacana, que orientou o filho a centrar a cabeça na espiritualidade e rever os seus passos como homem, né? E isso foi muito bacana, muito legal. Eu espero que você que está chegando agora já veja essa mensagem. Olhe lá no episódio 8, foi muito bacana mesmo. E é instrutivo. E a gente continua agora para falar dos médiuns julgados, ok? Mas antes, eu peço para você, eleve seu pensamento a Deus. Peça aí a proteção do nosso Senhor Jesus Cristo, nossa Maria Mãe Santíssima, nosso querido irmão Bezerra de Menezes, nosso querido irmão Chico Xavier, para que estejam conosco nesse momento, emanando aí boas energias, para que nós possamos ter o máximo de proveito das mensagens aqui, trazidas pelos Espíritos e pelo nosso querido Kardec. Ok? Mas, mais um pouquinho, peço para você, já dê um like no vídeo, já se inscreva no canal, não se esqueça e comente aí. É muito importante o seu comentário. O engajamento do Google, quando você faz uma pesquisa, ele busca os comentários. E os vídeos mais comentados são aqueles que são os mais destacados. Por isso que a gente precisa de você, que você comente para nós aí, sugerindo, elogiando, criticando, não tem problema. Né? Aquele negócio. Falando mal, falando bem, falem de mim. Essa que é a ideia aqui no canal, ok? Espero que você goste do vídeo e vamos junto aí para esse estudo. Sempre lembrando que dia de terça, dia de quarta, nós temos também outros livros que nós fazemos a leitura e o estudo. É o Livro dos Espíritos, nós já passamos da pergunta 650, e também o Evangelho segundo o Espiritismo, quarta-feira. Ambos sobem aí ao ar por volta das 8 horas. Nem sempre mesmo horário, mas terça, quarta, ou quinta ou sexta, os 3 vídeos já estão aí para você, disponível para você poder aí desfrutar desse trabalho que é feito com carinho, com bastante esforço. Beleza? Vamos começar o vídeo então, sem mais perdermos aqui um tempo. Né? Embora a apresentação ela é justa, é boa, para vocês entenderem, vamos continuar aqui para a gente entrar no mérito da questão aqui, que é o que a gente mais quer, né? Beleza? Vamos lá? Pessoal, não se esqueçam aí de dar o like e vamos para cima. Os médiuns julgados, o que será que vem aí, hein? Vamos lá para a leitura. Os adversários, já começamos aqui com adversários, hein, pessoal? Da doutrina espírita apegaram-se com desvelo a um artigo publicado pelo Scientific American. Eu não sei se eu falei certo, tá? Eu espero que tenha falado. Senão a gente vai falar em português, é Scientific American. Eu não sei qual é mais bonito. Talvez seja feio e certo, não sei. Mas fica pela essa leitura aqui do pessoal que fala inglês aí. Depois vocês me corrijam se eu estiver errado, beleza? De 11 de julho, último. O 11 de julho, o último foi de 11 de julho de 1857. Por quê? Nós estamos em janeiro de 1858. Olha só, pessoal. A gente não tem o DeLorean, mas nós voltamos no tempo, né? Para quem assistiu o filme já sabe quem é DeLorean. E não é quem é o que é. Sob o título de Os Médiuns Julgados. Então, um artigo publicado nessa revista com o nome de Scientific,
espero que seja isso, America, de 11 de julho último, ou seja, 1857, sob o título de Os Médiuns Julgados. Vários jornais franceses o reproduziram como um argumento irretorquível. O que é um argumento irretorquível? É aquele argumento, salvo engano, se eu não estiver errado no meu vocabulário de sinônimos aqui mental, irretorquível é aquilo que não se contesta, né? Irrespondível. Então já estou errado. É irrespondível provavelmente porque é inconteste. Vamos ver se é isso mesmo. Só para eu não esquecer e para voltar a lembrar. Vamos lá. Olha só. É algo que carece de resposta ou que não tem como você apresentar argumentação. Ou seja, o irretorquível ele é praticamente incontestável, pelo que eu estou entendendo aqui. Tá? Vamos tentar achar mais livros de sinônimos para a gente já matar isso no ninho. Irretorquível, que não admite argumentação contrária. Eu acertei, ou seja, é inconteste, né, pessoal? Só pra gente, né, por desencargo de consciência aqui, a gente já sabe que não tem como contestar alguma coisa que é irretorquível. Beleza? Nós mesmos o reproduzimos, fazendo-o seguir de algumas observações que lhe mostrarão o valor. Há algum tempo, aqui é uma narração e entra uma produção entre aspas, aqui, ou seja, uma reprodução de uma fala. Há algum tempo, há do verbo haver, né? Por intermédio do Boston Courier, falei bonito agora, esse é fácil porque tem um carro com o nome, né, de Courier aqui, então é fácil. Boston Courier, uma oferta de $500, na época 2.500 francos. Até naquela época dólares valia mais, né? Oh, meu Deus. Havia sido feita a toda, então uma oferta de $500, 2.500 francos, havia sido feita a toda pessoa que, em presença e em satisfação de um certo número de professores da Universidade de Cambridge, reproduzisse alguns desses fenômenos misteriosos que os espiritualistas dizem frequentemente ser produzidos por meio de agentes chamados médiums. Ok? Então, eles queriam o quê? Vamos lá. Em presença e em satisfação de um certo número de professores, né, reproduzisse alguns desses fenômenos misteriosos. Então eles queriam pessoas que reproduzissem esses fenômenos que os médiums tinham capacidade aí de alguma forma participar. Reproduzir o meio da reprodução. O médium é o meio da reprodução, o intermediário. Tá ok? Então eles estão atrás de pessoas médiums, né? Então vamos lá. O desafio foi aceito pelo Dr. Gardner. Esse foi fácil, hein? E por diversas pessoas que se vangloriavam de estar em comunicação com os espíritos. Os concorrentes reuniram-se nos edifícios Albion, em Boston, na última semana de junho, dispostos a provar o seu poder sobrenatural. Um monte de gente lá falando que é poderosa. Entre eles notavam-se as senhoritas Fox, ou seja, são mais de uma, né? Então tem duas senhoritas Fox, que se tornaram tão célebres pela sua superioridade nesse gênero. A comissão encarregada de examinar as pretensões dos aspirantes ao proêmio compunha-se dos professores Pierce, Agassiz, Gould e Rosford, de Cambridge, todos eles sábios muito distintos. Os ensaios espiritualistas duraram vários dias. Jamais tinham os médiuns encontrado mais bela ocasião de pôr em evidência seu talento ou inspiração. Calma aí, pessoal. Vamos lá, calma aí. Me perdi aqui. Inspiração, cadê a inspiração? Aqui. Vamos só ler de novo aqui para não perder o fio da meada. Os ensaios espiritualistas duraram vários dias. Jamais tinham os médiuns encontrado mais bela ocasião de pôr em evidência seu talento ou sua inspiração. Mas como os profetas de Baal, ao tempo de Elias, em vão invocaram suas divindades.
como o prova a passagem seguinte do relatório da comissão. Considerando, então, o relatório, pessoal, considerando que o Dr. Gardner não conseguiu apresentar um agente ou um médium que revelasse a palavra confiada aos espíritos em um quarto vizinho, que lesse a palavra inglesa escrita no interior de um livro ou sobre uma folha de papel dobrada, ou seja, eles pegaram um papel, escreveram, falaram, agora vai lá, adivinha o que tem aí, filho? Adivinha não, né? Faça a leitura. Adivinhar, não pode, tem que ler, tem que ter certeza. Não conseguiu. Então, olha, que respondesse a uma questão que só as inteligências superiores são capazes de fazer, que fizesse ressoar um piano sem o tocar, ou mover-se uma mesa de um só pé sem auxílio das mãos, que se revelasse impotente para dar à dita comissão o testemunho de um fenômeno que, mesmo com a interpretação mais flexível e a maior boa vontade, pudesse ser considerado como equivalente das provas propostas, de um fenômeno para cuja produção fosse exigida a intervenção de um espírito, supondo ou, ao menos, implicando sua intervenção, de um fenômeno até então desconhecido pela ciência ou cuja causa não fosse prontamente identificável pela comissão, bastante clara para ela, declara a dita comissão que o Dr. Gardner não tem qualquer direito para exigir do Courrier de Boston ou o pagamento da soma proposta de 2.500 francos, $500. Ou seja, não aguentou o batidão. Não aguentou o batidão. Chegou lá e passou vergonha, né? Mas vamos ver se isso daí vai continuar. A experiência feita nos Estados Unidos a propósito dos médiums lembra uma outra realizada 10 anos atrás na França, pró ou contra os sonâmbulos lúcidos, isto é, magnetizados. A Academia de Ciência recebeu a missão de conceder um prêmio de 2.500 francos ao sujeito, deve ser isso, né? Sujeito magnético, que lesse com os olhos vendados. Isso é difícil, hein? Todos os sonâmbulos fizeram de bom grado essa experiência, nos salões ou nos teatros de feira. Liam em livros fechados e decifravam toda uma carta, sentados sobre ela ou colocando-a bem dobrada e fechada sobre o ventre. Porém, diante da academia, não foram capazes de ler absolutamente nada, e o prêmio não foi ganho por ninguém. Gente, essa academia aí tem alguma coisa errada com ela. Os espíritos aí devem ter andado para trás quando falou dessa academia, mas deve ter um propósito fazer esses médios passar vergonha, né? Vamos ver. Essa experiência prova uma vez mais da parte de nossos adversários a absoluta ignorância dos princípios sobre os quais repousam os fenômenos das manifestações espíritas. Então, já começamos a ganhar um alento. Não era a academia, e sim o propósito. Olha só. Então, o propósito é aqui a razão, né, vamos dizer assim, de não ter acontecido essas manifestações. Por quê, pessoal? Porque os espíritos felizes não perdem tempo com brincadeiras, eles não precisam provar nada para ninguém, né? Mas se fosse uma coisa edificante lá, eles estariam se manifestando. Vejam bem. Entre eles, a ideia fixa de que tais fenômenos devem obedecer à vontade e reproduzir-se com a precisão de uma máquina. Esquecem completamente, ou melhor dizendo, não sabem que a causa deles é inteiramente moral e que as inteligências que lhes são os agentes imediatos não obedecem ao capricho de ninguém, sejam médiums ou outras pessoas. Pessoal, é a primeira vez que eu estou lendo esse trecho e eu falei para vocês o que aconteceu no final. Por quê? Porque isso que está sendo falado aqui já foi ensinado no Livro dos Espíritos, por isso que é importante fazer a leitura do Livro dos Espíritos. Eu cantei aqui a bola antes mesmo de terminar o texto. Por quê? Porque eu sei que os espíritos bons, os benfazejos, os felizes, os professores superiores, não perdem tempo fazendo aí, né, vamos dizer assim, saciando a curiosidade alheia, ok? Então isso é fácil, se você fizer a leitura do Livro dos Espíritos, você chega à mesma conclusão que eu. Não é adivinhação, não é nada disso. É leitura. E aquele que é espírita e não tem vontade de ler, não adianta, que não vai conseguir aprender muita coisa, não vai ter domínio da doutrina. Né? Vai falar bobagem e vai fazer bobagem. Então vamos lá.
Os espíritos agem quando, e na crença de quem lhes agrada, frequentemente quando menos se espera é que as manifestações ocorrem com mais vigor, e quando as solicitamos elas não se verificam. Os espíritos têm modos de ser que nos são desconhecidos. O que está fora da matéria não pode ser submetido ao cadinho da matéria, ou seja, aos caprichos da matéria. Pois equivocar-se, julgá-los do nosso ponto de vista. Se acharem útil manifestar-se por sinais particulares, eles o farão. Mas jamais à nossa vontade, nem para satisfazer a vã curiosidade, aquilo que eu acabei de falar. Além disso, é preciso levar em conta uma causa bem conhecida que afasta os espíritos: sua antipatia por certas pessoas, principalmente por aquelas que, fazendo perguntas sobre coisas conhecidas, querem pôr à prova sua perspicácia. Quando uma coisa existe, pensam, eles devem saber. Ora, é precisamente porque a coisa vos é conhecida, ou porque tendes os meios de verificá-la, que eles não se dão ao trabalho de responder. Essa desconfiança os irrita e nada se obtém de satisfatório. Afasta sempre os espíritos sérios, falamos aí, né? Que ordinariamente não falam senão as pessoas que se lhes dirigem com confiança e sem pensamento pré-concebido. Entretanto, nós não temos exemplo disso todos os dias. Eu falei, isso mesmo que desculpa, eu falei entretanto, né, pessoal? Entre nós, não temos exemplo disso todos os dias? Temos, né? Homens superiores, conscientes de seu valor, alegrar-se-iam em responder a todas as perguntas ingênuas que visassem submetê-los a um exame, tal como se fossem escolares? Que fariam se lhes dissessem: mas se não respondeis é porque não sabeis? Voltariam as costas? É o que fazem os espíritos. Então, para eles é perda de tempo, né? Não tem nem o que falar. Aqui a explicação já é óbvia, né? Se assim direis, de qualquer meio dispomos para nos convencer? Se assim direis, de qual meio dispomos para nos convencer? No próprio interesse da doutrina dos espíritos, não é desejável fazer prosélitos? Prosélitos, pessoal. Quantas vezes a gente fala prosélitos na vida? Eu acho que eu nunca falei. Se você falou aí, coloca para mim o que é prosélito. Porque eu não tenho a mínima ideia do que é prosélito. Né? Agora eu fiquei super curioso e vou pesquisar no Google. Né? O famoso Google. Não é Google, pessoal, é Google. Pelo amor de Deus. Prosélitos com S. Né? É uma palavra aqui que eu já estou vendo que é proparoxítona, porque toda proparoxítona leva acento, ok? Pessoa que foi atraída e que se converteu a uma religião, né? Então, olha lá, no próprio interesse da doutrina dos espíritos não é desejável fazer prosélitos, né? Uma seita, uma doutrina, um partido de sistema, ideia, um adepto sectário, um partidário. Então, não é desejável fazer, vamos lá, um adepto, né? Fazer adeptos. Então, no próprio interesse da doutrina espírita, não é desejável fazer adeptos, ou seja, que a ideia é você conquistar corações para modificar o homem e não para fazer uma torcida de futebol, né? Ah, olha, espiritismo, não é isso. Então não é essa a ideia de ter adepto ou associado, não é nada disso. Então a ideia é você reformar pessoas e não, vamos lá, como eu falo aqui mesmo, fazer prosélitos, né, que são os adeptos. Vamos continuar, mais uma boa aí que a gente aprendeu, né? Não esqueceremos. Vamos lá então, continuando aqui. Responderemos que é ter bastante orgulho quem se julga indispensável ao sucesso de uma causa. Ora, os espíritos não gostam dos orgulhosos. Convence quem eles querem. Quanto aos que creem em sua importância pessoal, demonstram o pouco caso que disso fazem, não lhes dando ouvido. Eis de resto a resposta que deram às duas perguntas sobre esse assunto. Agora eu estou sentindo que vem uma chamada de atenção.
Pode-se pedir aos espíritos sinais materiais como prova de sua existência e de seu poder? Resposta: pode-se, sem dúvida, provocar certas modificações. Gaguejei. Pode-se, sem dúvida, provocar certas manifestações, mas nem todos estão aptos a isso e frequentemente não obtendes o que pedis. Eles não se submetem aos caprichos do homem. Vamos lá, porém, mais aqui, vamos lá, porém, quando alguém pede esses sinais para se convencer, não haveria utilidade em satisfazê-lo, pois que seria um adepto a mais? Adepto, ó pessoal, olha aqui, ó, o prosélito. Os espíritos não fazem senão o que querem e o que lhes é permitido. Falando e respondendo às vossas perguntas, atestam a sua presença. Isto deve bastar ao homem sério que busca a verdade na palavra. Não é buscar aí, sei lá, circo, né? Escribas e fariseus disseram a Jesus. Você que quer saber o que é escribas e fariseus, é só você olhar no vídeo aí, o número 8 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós já falamos sobre os escribas e fariseus. Nessa semana, hein? Nessa semana. Porque na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, né, tem essa abordagem para ensinar aí todos os personagens da vida de Jesus. Não esqueça, entra lá. Veja aí, eu vou deixar um cardzinho para vocês clicarem e ir direto para lá. Mestre, muito gostaríamos que nos fizesseis ver algum prodígio. Respondeu Jesus: esta geração má e adúltera pede um prodígio, mas não lhe será dado outro senão o de Jonas. Jonas se libertou de dentro de um peixe, a baleia. Então, se você quer milagre, então Jesus falou, pula no mar, praticamente isso, né? Seja engolido por uma baleia e fuja dela. Isso vai ver realmente aí um prodígio, né? Um prodígio de uma pessoa aí que ele falou, eu mesmo não vou fazer. Faça que nem Jonas então, se vocês querem ver, né, um milagre. Então é mais ou menos isso aí, pessoal. Vamos continuar aqui então. Temos mais um pouquinho de tempo, né? Acrescentaremos ainda que conhecer bem pouco a natureza e a causa das manifestações espíritas, quem acredita provocá-las por uma recompensa qualquer. Os espíritos desprezam a cupidez, tanto quanto o orgulho e o egoísmo, e só essa condição pode ser para eles o motivo de se absterem de manifestar-se. Sabeis, pois, que obtereis 100 vezes mais de um médium desinteressado do que daquele que é movido pelo incentivo do lucro, e que 1 milhão não lhe faria realizar o que não deve ser feito. Se uma coisa nos surpreende, é que haja médiuns capazes de se submeterem a uma prova que tinha por aposta uma soma de dinheiro. Então, pessoal, é isso. A necessidade, a moral disso aqui é que existe a necessidade de que nós, antes de nos aventurarmos com algum médium, entender aí o propósito disso. Porque os espíritos não vão perder tempo conosco. Quando a gente fala espíritos, nós estamos falando dos espíritos felizes, os espíritos que têm aí um conhecimento, né? Como ele diz aqui no comecinho, vamos dar uma olhada aqui, que ele fala aqui o nome que são os benfazejos, né? Os espíritos sérios, né? Então os espíritos sérios, aqueles que são sérios, que querem aí trazer alguma coisa de boa, né? Alguma coisa boa para nós, para que nos edifique, são só os sérios. Não deixem se levar por fantasias. Não existe fantasia no espiritismo. Tudo que acontece no espiritismo, quando existe algum fenômeno, não passa de um fenômeno natural, da qual ainda não existe um grande domínio da humanidade. Porém, se você vai em busca apenas dos fenômenos, use isso como uma mola propulsora para que você se edifique como um homem, como espírito. Vá em busca da palavra de Jesus, vá em busca
do aprimoramento moral, porque se você quer ver fenômeno espiritual, esteja bem com o seu espírito, pois pode ter certeza, depois de desencarnado você vai ver muito fenômeno. Só que esteja pronto para ver fenômenos bons quando o seu espírito estiver bem também. Porque se você não estiver preparado espiritualmente, você vai ver os fenômenos mais horrorosos que você vai sofrer aí, né? Vai ver muita coisa ruim, né? Então, fenômeno a gente vai ver, mas estejamos preparados para os bons, assim que seja, né? Que assim seja, ok? Pessoal, espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo. Espero que vocês estejam conosco no próximo vídeo, que nós vamos falar das visões, né? Courrier de Lyon. Aí, nossa, falei francês. E espero que você volte aqui para ouvir a minha locução francesa. Eu sou poliglota agora, né? Vou aprender francês. Quem sabe, pessoal? Quem sabe seja aí um pontapé, aí mosquito, para poder ver, adquirir o francês. Aí, mosquito. Aí, o mosquito tá querendo participar também? Deixa o mosquito para lá. Pessoal, grande abraço a todos. A gente se vê no próximo vídeo, com ou sem mosquito. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.